É democracia para lá, democracia para cá, mas será que você sabe mesmo o que essa palavra significa? Fica comigo porque depois de hoje você nunca mais vai ouvir democracia do mesmo jeito e ainda vai tirar suas próprias conclusões. Agora, no Pura Teoria. Você provavelmente já ouviu essa palavra em todo tipo de lugar. Nos debates políticos, na escola, nas notícias e até em briga de grupo de família no WhatsApp. Mas na prática, pouca gente sabe o que ela realmente significa. Tudo que eu falar sobre democracia aqui é teoria pura, está na história, nos documentos, na Constituição de vários países. Não é coisa da minha cabeça. Então, vamos lá. A palavra democracia vem do grego antigo e significa literalmente o governo do povo. Mas isso não quer dizer que qualquer país onde a gente vota já é automaticamente uma democracia completa, funcionando bonitinho. Votar é só uma parte. Democracia de verdade é sobre o povo estar no controle, seja escolhendo quem governa, seja participando ativamente das decisões. E sim, existem vários tipos de democracia por aí, mas vamos dar uma olhada nos 3 principais. A primeira é a democracia direta. É um modelo raiz. O povo decide tudo, na lata, sem intermediários, sem representantes. Era o que existia lá na Atenas antiga, onde os cidadãos se reuniam em praças para votar diretamente nas leis e decisões. Hoje em dia, isso seria meio impossível em países gigantes, mas ainda existe em versões menores. A Suíça, por exemplo, tem um monte de referendos onde a população decide se quer ou não aprovar determinadas leis. Tem até vilarejos onde todo mundo levanta a mão na praça para votar. Isso é democracia direta na prática. Já a democracia representativa é o modelo mais comum no mundo atual. A lógica é, como não dá para cada pessoa opinar em tudo, a gente escolhe quem vai decidir por nós. Então o povo elege representantes, como deputados, senadores, prefeitos, presidentes, para votar decisões no lugar deles. Agora, se além de votar, você pode participar de consultas públicas, propor leis ou votar em plebiscito, parabéns! Você está numa democracia participativa. É uma espécie de upgrade da democracia representativa. Além de eleger, o povo também participa de decisões específicas. Isso acontece, por exemplo, quando tem um plebiscito nacional, como o que rolou no Brasil em 2005 sobre a proibição de venda de armas de fogo, ou quando leis como a da ficha limpa nascem da mobilização da própria população. Resumindo, se você só vota, está numa democracia representativa. Se além de votar pode opinar em decisões pontuais, é democracia participativa. E se decide tudo direto, bom, aí você está vivendo o sonho grego da democracia direta. Mas espera aí, só entender os tipos de democracia é suficiente para saber se ela está funcionando direitinho? Não. Tem mais coisa envolvida, quer ver? Como saber se uma democracia está de fato funcionando ou é só de fachada? Já vimos que democracia é o tal do governo do povo e que ela pode ser direta, representativa ou participativa. Mas como saber se ela está viva, respirando e funcionando de verdade? Vou dar um spoiler, não é só porque tem eleição a cada 4 ou 5 anos que está tudo certo. Democracia real precisa de pilares fortes. E se algum deles começar a tremer, é sinal de alerta. Um desses pilares é a liberdade de expressão. Você pode criticar o governo sem medo? Numa democracia saudável, você pode reclamar, fazer meme, protestar na rua ou xingar nas redes sociais sem ser preso por isso. Agora, se quem fala o que pensa começa a ser perseguido, censurado ou silenciado, temos um problema, porque se isso acontece com um grupo, em breve vai acontecer com todos. E cá para nós, isso está longe de ser um governo do povo. Outra forma de verificar a saúde da democracia é ver se os direitos são iguais. Em uma democracia, o voto de um bilionário vale o mesmo que o seu, e eu estou supondo que você não seja um bilionário. E isso não é só frase de efeito, é o princípio de que todos somos iguais perante a lei, seja na urna, na justiça ou na hora de ocupar um cargo público. Se um só partido quer se perpetuar no poder, se só um grupo sempre decide tudo e os outros são ignorados, essa democracia está mais para fachada mesmo. Outro pilar que sustenta a democracia é o equilíbrio de poderes.
Democracia boa tem um trio que precisa funcionar em harmonia: executivo, legislativo e judiciário. Se um deles tenta mandar em tudo, dar ordens sozinho ou desrespeitar os outros, a coisa começa a desandar. É como se o jogo tivesse juiz, mas o time da casa quer apitar e jogar ao mesmo tempo. Esse quadro é incompatível com democracia. E claro, não podemos deixar de falar em eleições livres, que também é um pilar que garante a democracia. E outro ponto essencial: as eleições são confiáveis. Dá para votar sem medo, com segurança e confiar que seu voto vai ser computado certo? As pessoas podem criticar, dar sua opinião sobre o pleito? Quando rola manipulação, compra de votos, fake news ou cerceamento de liberdade de expressão, é sinal de que alguém quer roubar o jogo. Se esses pilares não estiverem sólidos, a democracia começa a escorregar pelos dedos. Às vezes, ela não cai de uma vez, quando um líder começa a concentrar poder demais, quando parte da imprensa vira alvo constante de investidas, quando a oposição passa a ser tratada como inimiga do povo, quando o povo vira só quem concorda com o governo. Tudo isso vai corroendo os pilares e quando a gente se dá conta, já não tem mais democracia nenhuma. E se um país deixa de ser democrático, ele é o quê? A resposta pode parecer simples, mas é aí que muita gente confunde as coisas. Porque nem sempre o fim da democracia acontece com tanques na rua ou proibições escancaradas. Às vezes ela começa com frases como "é melhor não falar", "essa imprensa só atrapalha", "quem discorda é inimigo". E aí a gente entra em dois caminhos perigosos: o autoritarismo e a ditadura. E sim, são coisas diferentes. A primeira é um regime fechado. Quem está no poder manda sozinho. Não tem voto livre, não tem imprensa livre e quem tenta resistir é calado, às vezes com hostilidade. É o fim da linha. Já o autoritarismo pode estar disfarçado dentro de uma democracia. É quando o governo começa a concentrar poder, enfraquecer instituições, manipular eleições, controlar a imprensa ou silenciar vozes críticas, mesmo mantendo o nome de democracia. O autoritarismo é como um veneno lento, vai corroendo por dentro até que a democracia já era. E muita gente nem percebeu. E a história está cheia de alertas. A Alemanha, nos anos 1930, era uma democracia, até que aquele cara do bigodinho, sabe, chegou ao poder. Ele foi ganhando mais controle e acabou com ela. Chile, em 1973, também era uma democracia, até o golpe militar transformar o país numa ditadura. E a Venezuela, que virou exemplo de como um regime pode usar a aparência democrática para esconder o autoritarismo. Democracia pode acabar sem aviso e, às vezes, com nosso aplauso. E não pense que isso só acontece em filmes ou na história dos outros. Agora que já falei sobre democracia, os tipos de pilares e os riscos, vem a pergunta principal. E o Brasil? Como é que a gente classifica o nosso sistema? Vamos aos fatos e às teorias sobre democracia. Se a gente escolhe presidente, governadores, prefeitos, deputados e senadores e vereadores, isso mostra que vivemos numa democracia representativa, ou seja, a base do sistema é o voto e quem é eleito toma as decisões por nós. Mas a nossa Constituição de 1988 permite que o povo participe de forma mais direta. Temos ferramentas como o plebiscito, referendos e projetos de lei de iniciativa popular. Lembra do referendo de 2005 sobre o comércio de armas de fogo, que eu já falei aqui? Ou da Lei da Ficha Limpa, criada em 2010 com mais de 1.600.000 assinaturas da população? Esses são exemplos de que o Brasil também tem ou já teve traços de democracia participativa. Mas será que isso é suficiente? A gente não pode esquecer dos pilares que a sustentam. Mas agora que você já conhece esses pilares, é com você. Você sente que realmente escolhe seus representantes de forma livre? Além de votar, tem espaço para influenciar decisões públicas? Já participou de algum plebiscito? Acha que sua voz, individual ou em grupo, é ouvida de verdade? Você acredita que executivo, legislativo e judiciário estão atuando em harmonia e seguindo a Constituição? Você acha que a imprensa é totalmente livre?
Acredita que todos são iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição? Você pode dizer ou escrever o que pensa sem medo de ser punido? Se a resposta para algumas dessas perguntas for não, talvez a nossa democracia ainda tenha muito chão pela frente. O Brasil já viveu períodos sem liberdade e sabe o preço que isso cobra. Hoje vivemos sob uma Constituição democrática, mas democracia não é só uma palavra bonita no papel. É algo que se pratica, se protege e se cobra. Agora você já sabe o que é democracia, o resto é narrativa. Se você quiser se aprofundar no assunto, vou deixar na descrição do vídeo as principais fontes que consultei para fazer o vídeo. E aí, ficou mais fácil entender o que é democracia? E para você, o Brasil ainda é uma democracia funcionando a todo vapor? Escreva aqui nos comentários, ou não, né? E aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser entender por que as utopias não dão certo, mas ainda assim são importantes, clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!